até investir, bem legal. Bacana, vou olhar. Me manda lá que eu vejo. Vejo na hora. Eu te mando Então, a gente vai sim. começar aqui. Aham, beleza. Vai começar aqui então. Ver se alguém vai entrar. Se ninguém entrar, a gente arrocha aqui que a reprise está sempre lá na plataforma. Né? Então, se você está assistindo essa reprise, né, ainda não faz parte da comunidade Dias Melhores, faça parte da comunidade Dias Melhores. Bom, vou deixar o link aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube, vou deixar aqui o link da inscrição da comunidade Dias Melhores, aqui embaixo, você pode participar. Lá na comunidade a gente trabalha o quê? A gente trabalha encontros semanais em que nós estamos falando sobre desenvolvimento emocional, maturidade emocional, né? E aí, esse mês de junho, nós vamos trabalhar sobre relacionamentos, né? Então, coloquei até outro dia no Instagram um itineráriozinho, deixa eu só pegar aqui. Nesse mês de junho, nós vamos trabalhar os quatro semanas, a partir da próxima semana, dia 8, nós vamos trabalhar 4 encontros sobre relacionamentos, tá bom? Então, o primeiro encontro vai ser dia 8, que é um feriado, vai ser meio-dia, 12 horas. Eu vou falar sobre como identificar que sou traumatizado com relacionamentos, né? Então, se você é traumatizado com relacionamentos, né, eu vou falar sobre isso, tá? Então, como é que eu identifico se eu sou traumatizado ou não? Então, eu vou falar sobre isso. Na quinta seguinte, dia 15, às 8 horas da noite, nós vamos falar sobre como fazer o desapego, né? Então, se você é traumatizado ou não, se você quer terminar uma relação ou não, se você já terminou uma relação ou não, se você guarda uma mágoa, um sentimento aí, né? Ou um trauma em relação ao passado. Então, eu vou explicar como fazer o desapego. Na quinta seguinte, dia 22, eu vou trabalhar uma aula sobre Titanic, tá bom? Então, é um filme que eu gosto muito e que traz uma perspectiva de maturidade sobre relacionamento maravilhosa. Então, aprendendo com Rose e Jack sobre o que é o amor de verdade, o que é amar de verdade. Então, como é que a gente pode aprender com Titanic? Então, não sei se você já assistiu Titanic, mas assista, que é um clássico. Inclusive, esse ano eu assisti de novo no cinema o Titanic, porque é maravilhoso, é bom demais. E o último encontro, dia 29, que também é um feriado, eu vou falar sobre como ser uma pessoa madura para encontrar aí um amorzinho que presta. Então, esse será o itinerário mês do relacionamento na comunidade Dias Melhores. Então, se você ainda não fez a inscrição, apenas R$ 29 por mês, faça a inscrição no link abaixo e participe. E aqui é o nosso queridíssimo Clube do Livro. Né? Então, no Clube do Livro, nós estamos trabalhando aí, atualmente, o livro do Sêneca sobre a brevidade da vida. E hoje nós vamos encerrar. Eu vou parar de enrolar e a gente vai encerrar aqui esse livro hoje, depois de 11 encontros. Então, rendeu muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu esperava. Né? Queria fazer ali pelo menos uns 3, 4 encontros, trabalhar um livro por mês. E esse do Sêneca, a gente demorou aí um tempão para finalizar. Né? Tivemos alguns imprevistos, tivemos algumas semanas que não tivemos o nosso querido Clube do Livro, né? Então por isso demorou um pouquinho, quase 3 meses já finalizando, né? E a gente está trabalhando o livro do Sêneca. Os próximos livros, quer dizer, eu não posso prometer isso, né? Eu sempre prometo e acabo não cumprindo, né? Mas os próximos livros serão mais rápidos. A gente vai fazer uma dinâmica um pouquinho mais diferente, né? Vou tentar trabalhar aí mensalmente os próximos livros, né? Então, o próximo livro já está engatilhado e a gente vai começar na próxima sexta-feira, dia 9. Então, na próxima sexta, dia 9, nós vamos começar o livro O Médico e o Monstro. Eu vou jogar no grupo exclusivo do WhatsApp, possivelmente tem PDF dele, eu vou jogar lá, né? Você já vai poder ler tudo direitinho, bem bonitinho. E no dia 9 eu já vou fazer o nosso primeiro encontro do Clube do Livro sobre o médico e o monstro. E aí vai ser numa pegada um pouquinho diferente dessa pegada aqui do Sêneca, porque esse livro do Sêneca é, querendo ou não, um livro de filosofia. Então é mais denso, né? É mais, assim, demora
ser mais trabalhado, tem mais questões que a gente pode trabalhar e explorar, então realmente é mais demorado, né? A gente poderia fazer aqui, a cada capítulo a gente poderia trabalhar aqui um encontro, mas tentando dar um panorama geral do livro e resumindo algumas coisas. Né? Então, já se preparem, se você nunca leu O Médico e o Monstro, leia, né? Uma novelinha bem curtinha, um clássico aí da literatura, né? Do terror, né? Um clássico. Inclusive, muitos consideram ali como se fosse ali o primeiro livro que inaugurou esse estilo de gênero e tudo mais, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso no nosso próximo encontro, tá bom? Então, hoje nós vamos finalizar o sobre a brevidade da vida. Deixa eu pegar aqui minhas anotações. Hoje nós vamos trabalhar os 4 últimos capítulos, a partir do 16 até o 20. Né? Então, fiz aqui algumas anotações, com exceção do capítulo 19, que eu não fiz nenhuma anotação. Então, vamos lá. Capítulo 16. Então, o Sêneca ele começa assim, ó, brevíssima e demasiado angustiosa é a vida daqueles que se esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Quando chegam os seus momentos derradeiros, tardiamente compreendem os infelizes que por tão longo tempo estiveram ocupados em não fazer nada. E aqui é o ponto que eu destaco. Não há motivo para julgar que eles levam uma longa existência com base no argumento de que algumas vezes invocam a morte. Atormenta-os a ignorância sobre as suas emoções instáveis e que incidem exatamente sobre aquilo que lhes causa medo. É por isso que, com frequência, anseiam pela morte, porque a temem, porque temem a morte. O que eu quero destacar aqui é justamente o ponto em que ele diz assim: atormenta-os a ignorância sobre as suas emoções estáveis, né? E que incide exatamente sobre aquilo que lhes causa medo. E aqui é um ponto importante que o Sêneca trabalha, que se dá sobre o fato de, muitas vezes, as nossas emoções serem instáveis justamente nos pontos em que nós temos medo, em que nós sentimos medo. Inclusive, ontem, no encontro da comunidade, Dias Melhores, estava falando com o pessoal sobre valores, sobre conceitos de valores, né? Então, quais são os conceitos de valores? O que são valores? Nós estamos trabalhando lá sobre maturidade. Terminei uma sequência de 5 encontros sobre maturidade. E ontem a gente estava falando sobre a importância, né, de entendermos os valores para o nosso processo de maturidade, para o nosso processo de amadurecimento. E eu trouxe um conceito que o Rolomei, um psicólogo que eu gosto muito, né, utiliza. Ele vai pegar emprestado, né, o conceito do Paul Tillich, que foi um teólogo ali do século XVIII, século XIX. E o Paul Tillich ele vai chamar valor, né, ele vai definir valor como se fosse uma preocupação fundamental. Né? Então, valor é uma preocupação fundamental. E o Rolomei, ele entende que toda resposta de ansiedade que a gente tem está conectada a uma preocupação fundamental que nós temos. Né? Então, toda resposta de ansiedade que sentimos está conectada a uma preocupação fundamental que nós temos. E o Sêneca, quando ele diz assim, poxa, essas pessoas, elas são atormentadas, né, sobre as suas emoções instáveis. Né? E essas emoções, elas incidem, elas aparecem exatamente sobre aquilo que lhes causa medo. Né? E o Rolomei, ele está muito alinhado com essa ideia, quando o Rolomei diz que toda resposta de ansiedade surge diante de uma ameaça a um valor que a gente entende, que a gente conceitua, que a gente percebe ser fundamental para a nossa vida. Então, toda resposta de ansiedade vai aparecer quando a gente se depara, quando a gente percebe que tem alguma circunstância interna ou externa ameaçando um valor. Então, a gente sente medo quando esse valor é ameaçado, por isso a gente apresenta uma resposta de ansiedade. E quando a gente sente medo, nossas emoções, logicamente, elas são instáveis. Elas viram, né? Elas mexem, elas sobem, elas descem, elas se intensificam, a gente bloqueia essas emoções. Então, sendo que ele está nos trazendo, ele está nos sinalizando esse processo. Que, ora,
né? Muita gente é atormentado por certas emoções, por suas emoções instáveis, né? E essas emoções, elas aparecem justamente nos pontos em que essa pessoa sente medo. Aqui, em última instância, o Sêneca está chamando a atenção para o medo da morte. Mas, se a gente for pegar o conceito do Rolomei, essa morte não é tão somente aqui uma morte física, né? É uma morte de qualquer valor, é uma morte de qualquer preocupação fundamental que a gente compreende que sustenta a nossa vida. Então, se eu compreendo que é a minha mãe que sustenta a minha vida, quando a minha mãe adoece, então aquela preocupação fundamental, aquele valor, minha mãe doente, ele está sendo ameaçado, e aí a minha emoção fica instável. E aí eu tenho uma resposta de ansiedade, e aí eu tenho medo. Então, o medo, ele sempre vai gerar essa instabilidade emocional, justamente porque o medo ele vai estar ligado a uma preocupação fundamental. E essa preocupação fundamental, esse valor, nessa circunstância específica, ele está sendo ameaçado. Então, quando a gente entende isso, a gente vai percebendo os nossos medos. E a gente vai percebendo os nossos valores. E a gente vai percebendo as nossas preocupações fundamentais. Então, quando a gente compreende isso, a gente compreende muito quando as nossas emoções oscilam. Eu tenho um senso de injustiça muito forte. Então, eu percebo que quando eu sou tratado com injustiça, então eu sinto medo, ou eu sinto uma resposta de ansiedade. Então, as nossas emoções, elas vão ser instáveis quando a gente sente medo. As nossas emoções vão ser instáveis quando os nossos valores são ameaçados. E valor pode ser qualquer coisa. Pode ser algo material, pode ser a nossa vida física, pode ser uma função social, pode ser um sentimento, inclusive. Sou rejeitado, eu posso sentir medo. Eu posso sentir uma instabilidade emocional quando eu percebo que estou sendo rejeitado. Porque a minha vida está girando em torno de ser aprovado e ser rejeitado. É uma preocupação fundamental, é um valor que está guiando ali. Então, o Sêneca ali, ele chama atenção a isso. Né? Ele chama atenção a isso. Né? E ele ainda acrescenta. É por isso que, com frequência, essas pessoas anseiam pela morte. Elas desejam ali morrer justamente porque temem a morte. De fato, se alguma vez suas ocupações os abandonam, inquietam-se por terem sido deixados com tempo para si e nem sabe como dispor dele ou gastá-lo. E isso daqui é um outro ponto importante, né, que o Sêneca traz aqui. Ele diz assim, ó, quando alguma pessoa percebe que as suas ocupações os deixam, ou as deixam, né, os abandonam, então essa pessoa, ela fica inquieta. Por quê? Porque ela está o tempo todo preenchendo o seu tempo com ocupações vazias, desnecessárias, disfuncionais. E quando ela perde, quando essas pessoas perdem essas ocupações, elas não sabem como dispor, elas ficam perdidas. Ontem eu estava com uma pessoa aqui no consultório e a gente está trabalhando um certo aspecto dela, que ela usa o ativismo como fuga. Então, ela tem uma situação para resolver e ela não resolve essa situação e ela ainda faz o contrário. Ela ainda usa o ativismo como fuga. Então, ela começa a se ocupar para poder fugir daquilo que ela tem que resolver. Né? No caso dessa pessoa específica, ela tem um assunto específico, né, que ela precisa resolver, que está gerando uma carga emocional muito alta para ela, e toda vez ela se ocupa, ela utiliza o ativismo como fuga.
Isso daqui é muito sério, né? Então, fugir das nossas ansiedades, fugir das questões que nos preocupam, fugir de questões que geram sobrecarga emocional na gente com ativismo é pular em um abismo, é cair em um abismo. E o Sêneca, ele pontua isso nesse capítulo 16, né? Então, ele diz que, cara, quando essas ocupações, quando esses ativismos cessam, essas pessoas que estão ali utilizando justamente desses ativismos para evitar lidar com certas situações de angústia, quando esses ativismos cessam, então essas pessoas elas ficam extremamente inquietas. Extremamente inquietas. Então eu tenho um vazio dentro do meu peito, sei lá, eu tenho medo de solidão, eu tenho medo de ficar só e eu começo a preencher. Eu começo a preencher isso com ativismo. É diferente de preencher com atividade. O ativismo, ele é disfuncional. A atividade é algo construtivo e funcional. Então isso acontece muito. Então eu vou ali e começo a me ocupar. Só que quando essa ocupação cessa, a pessoa fica inquieta. O que aconteceu muito na pandemia, de muito casal se separar, era tipo isso, né? Então tá lá o casal, acostumado com muita tarefa, os dois na rotina, aí faz isso e faz aquilo outro e não sei o que, vai para cima e trabalha, parará, 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 e se encontrava só ali no final do dia, e olhe lá, e final de semana e tinha que fazer isso, fazer aquilo outro, não sei o que, pandemia, os dois começaram a conviver juntos, separaram, separavam, separavam, por quê? Porque quando a ocupação abandonou, quando a rotina intensa de trabalho, né, de ocupação, de ativismo cessou por conta da pandemia, então houve uma inquietude gigantesca. E aí a pessoa não sabe o que fazer. Quando eu estagiava em um RH, uma das minhas coordenadoras, ela falava isso, eu achava engraçado, né? Eu achava engraçado ela falar isso. Ela falava assim, meu Deus, eu vou entrar de férias. Aí, beleza, mas tu não tem que ficar feliz porque vai entrar de férias e tal. Ela, eu vou ficar feliz e tal. Mas só que daqui a 15 dias, o meu marido também vai entrar de férias. Aí eu, sim, mas não é para ficar feliz porque vai conviver com o marido? Não, é porque a gente vai passar o dia todo. A gente vai passar o dia todo convivendo. E aí é muito ruim, porque o assunto acaba, eu não sei o que, que eu falo e tal, não sei o que, e é estranho. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, será que é tão estranho assim a pessoa conviver o dia inteiro com o seu companheiro, com sua esposa, com seu marido? Mas é esse tipo de situação, né, que a pessoa, ela utiliza o ativismo como fuga. Então, quando essas ocupações cessam, a pessoa fica inquieta. Então, precisa prestar muita atenção. Se tu não utiliza o ativismo, se tu não utiliza as tuas ocupações para acalmar certas angústias, para acalmar certas inquietudes. E assim, diz o Sêneca, essas pessoas se lançam a qualquer ocupação e é enfadonho todo intervalo entre uma e outra. Olha só que bacana. A pessoa vai lá, ela se enche de ocupação e todo intervalo entre uma ocupação e outra é enfadonho. É desconfortável. A pessoa não sabe o que fazer. Terminei meu trabalho, eu uso meu trabalho como fuga, terminei, e agora o que, que eu faço? Eu me desespero. É enfadonho esse intervalo, esse silêncio, esse descanso. É completamente enfadonho. Tá? Só não sabe o que fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado em como a gente ocupa as nossas vidas. Para poder a gente não usar o ativismo como fuga das nossas angústias. Em frente, capítulo 17. O Seneca diz: bem, quando algumas pessoas estão exultantes, estão felizes,
sobrevém-lhes um pensamento inquietante. Quanto tempo vai durar? Cara, isso daqui é muito ansiedade. Isso é muito ansiedade. Então, Sêneca ele pontua. Olha, as pessoas que se ocupam de maneira com ativismo, utilizando a fuga, né? Utilizando o ativismo como fuga, né? Existem alguns momentos que essas pessoas elas estão mais exultantes, elas estão mais felizes. Nesse momento de felicidade, sobrevém-lhes um pensamento inquietante. Que pensamento é esse? Quanto tempo essa felicidade vai durar? E não é assim que a mente ansiosa trabalha? O ansioso, ele, quando conquista alguma coisa, ele não consegue gozar daquela conquista. Ele não consegue aproveitar aquela conquista. Ele não consegue desfrutar daquela conquista. Porque ele já fica estranhando. Tem alguma coisa errada. Eu estou muito feliz. Se eu estou muito feliz, é sinal de que vai dar merda lá na frente. Eu vou ficar triste daqui a pouco. Se eu estou muito feliz, eu mereço essa felicidade? Se eu estou muito feliz, tem alguma coisa errada acontecendo. Se eu estou muito feliz, é sinal de que alguma coisa ruim vai acontecer. Se eu estou muito feliz, eu já estou pensando, essa felicidade vai acabar. Quando é que ela vai acabar? Então, o Sêneca ele descreve aqui a mente ansiosa. E é muito interessante. Né? Então, bem no momento em que esse tipo de pessoa está mais feliz, está mais exultante, então vem um pensamento inquietante na cabeça dele. Que o pensamento é quanto tempo essa felicidade vai durar, quanto tempo esse momento exultante vai durar. Então, a mente ansiosa, ela não consegue aproveitar esses momentos de alegria e de felicidade. Muito pelo contrário. A mente ansiosa acaba sabotando esses momentos de alegria e felicidade. E é isso que acontece. E ele complementa, por causa desse sentimento, desse pensamento inquietante, reis lamentaram seu poderio e não os deleitou a grandiosidade de sua boa fortuna, mas os aterrorizou o fim que um dia lhe adviria. Né? Então, esse pensamento inquietante, quanto tempo esse negócio aqui vai durar? Atormentou reis, porque não aproveitaram ali o momento, não conseguiram aproveitar, ficaram pensando. Cara, eu tô muito feliz, velho. Cara, meu reinado, eu não vou conseguir aproveitar esse negócio, porque esse negócio vai acabar. Então, o pensamento, né, foi justamente para o final daquele momento. E aí, esses reis, eles acabaram não aproveitando o momento. A mente ansiosa, ela trabalha dessa forma. Ela não consegue aproveitar o momento. Ela não consegue ficar ali presente. Ela está sempre preocupada. Se eu estou feliz, então eu estou antecipando o momento presente ali. Eu estou indo lá para frente e eu não consigo realmente me conectar com o presente. Eu não consigo aproveitar minha felicidade. Estou sempre desconfiado e eu estou sempre projetando e imaginando finais trágicos para minha felicidade, para o meu momento de felicidade presente. Né? E o Seneca ele diz: não se busca o fim da infelicidade, muda-se a fonte. Então, cara, eu não vou buscar o fim, eu não vou esperar o fim da minha infelicidade, não. Eu tenho que tentar entender o que está me gerando a minha infelicidade. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que planejar, né? Eu tenho que entender o que está me gerando a infelicidade. Né? Então, muita gente planeja, fica planejando, né, quando é que essa infelicidade vai passar, né? Quando é que esse momento vai passar, né? Quando é que que esse meu azar, que esse infortúnio vai acabar? O Seneca ele diz assim, cara, não se concentra em perguntar pelo fim desse negócio.
não se concentra em perguntar quando isso vai acabar. Pelo contrário, bora mudar, bora entender qual é a fonte dessa infelicidade e bora mudar. É uma mudança de olhar. Então, em vez de você clamar por quando é que minha infelicidade vai acabar, você começa a olhar para opa, o que está gerando a minha infelicidade agora? E o que eu posso fazer para mudar isso que está me gerando a infelicidade? Aí você muda completamente o seu plano de ação. Você não fica esperando, você não fica projetando no futuro, que o acaso mude a tua situação, não. Você muda a fonte. Cara, e esse negócio bem aqui que está gerando a minha infelicidade. Então, o que eu posso fazer para mudar esse negócio? Eu vou lá e faço. Olha só que bacana. Vamos em frente, capítulo 18. A Sêneca diz: no entanto, acredita-me, mais vale saber gerenciar a própria vida do que os celeiros estatais. Mais vale saber gerenciar a própria vida do que os celeiros estatais. Tem até um provérbio de Salomão que ele fala algo bem parecido. Eu não lembro a referência, mas tem um provérbio de Salomão que ele fala que é preferível o homem dominar os seus próprios impulsos, dominar as suas paixões, do que conquistar uma cidade inteira. O rei Salomão fala isso. Né? Então, o Sêneca está dizendo, no entanto, eu acredito, mas vale gerenciar a própria vida do que os celeiros estatais. E quantas pessoas a gente não conhece, quantas pessoas eu não conheço, talvez você seja assim, consegue gerenciar uma empresa, consegue gerenciar equipes, né? Consegue gerenciar muita gente, mas não consegue gerenciar, não consegue administrar a sua própria vida. Isso aqui é um fato. E o capítulo 18, Sêneca, ele nos ilustra, ele nos aponta para isso daqui. E ele diz, mais vale saber gerenciar a própria vida do que gerenciar celeiros estatais. Então, é mais importante você conseguir, você saber administrar as suas próprias emoções, administrar a sua própria vida, do que, sei lá, administrar uma empresa com 1.000 funcionários. Administrar uma multinacional, ser gerente de uma multinacional. Então, não adianta, porque senão você vai utilizar, inclusive, né, o teu serviço, o teu emprego, para escapar e gerenciar a tua própria vida. Então, tem mais valor em quê? Tem mais valor em você aprender a gerenciar a própria vida. Isso daqui é muito importante. Né? Então, você gerencia a vida de muita gente, você organiza a vida de todo mundo. É aquela famosa frase, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Então, vai lá. Eu consigo administrar, eu consigo gerenciar, eu consigo dar conselho para todo mundo e tal, tal, tal. Mas minha vida, vixe, velho, minha vida é um caos. Minha vida é uma loucura. Minha vida é um caos, minha vida é uma loucura. Então, você precisa prestar atenção a esse movimento. Né? Então, se você está gerenciando mais coisas externas do que a tua própria vida, então você precisa fazer o movimento inverso. E o Sêneca, no capítulo 18, ele dá alguns exemplos e ele chama a atenção da gente para esse movimento. Vamos em frente, o último capítulo, e aqui eu estou encerrando. E o Sêneca diz, acaso, é tão prazeroso morrer ocupado? Muitas pessoas apresentam esse mesmo estado de ânimo. Seu desejo de trabalho tem duração maior que sua capacidade. Elas lutam com a debilidade do corpo e por nenhuma outra razão julgam pesada a velhice, senão porque as exclui. Então aqui o Sêneca ele chega na conclusão, né, do livro dele, né, das orientações
Lembrando que o Sêneca está escrevendo essas orientações aqui para um amigo, né? A gente entende ali que era o sogro dele, né? E ele está chegando ao final, então, né? Ele diz: acaso é prazeroso assim morrer ocupado? Será se é prazeroso morrer fazendo muita coisa? Será se é prazeroso ainda na velhice? Está cercado de tarefas, está cercado de ativismo. Será se é prazeroso ainda na velhice lutar contra, né? Como ele diz aqui, lutar contra a debilidade do corpo? Então ele está chamando a nossa atenção para um processo final de vida e que muita gente é resistente, né, ao processo final de vida. Eu atendo uma senhora, ela é engraçada. Ela tem ali os seus quase 60 anos. Tem quase 60 anos, 56, 57 anos. Né? E ela tem que resolver um monte de coisa. Ela tem que resolver muita coisa. Pá, 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 e resolve a vida dela agitada, sempre foi assim. E ela acorda às 4h30 da manhã e começa a resolver coisas e vai em cima e vai embaixo, não sei o quê, parará, parará, parará. E ela começou a entrar em crise. Por quê? Porque ela não tem mais o ritmo que ela tinha quando ela estava nos seus auges dos 30 anos. Ela, doutor, agora minha perna dói, meu calcanhar dói, tem esporão, minha coluna tá doendo, tem um bico de papagaio, tem não sei o que, tem uma porrada de coisa aqui. E aí agora eu não consigo varrer nem minha casa, que eu sinto dor. E isso para ela é terrível, porque ela sempre foi ativa a vida toda, ela que sempre resolveu tudo. Então aí ela chega na velhice e ela começa a lutar contra essa debilidade do corpo, contra esse desgaste do corpo. E aí ela começa a julgar a velhice como se fosse realmente um peso. Cara, a velhice é um peso. Eu queria agir como eu ajo hoje. Eu queria agir hoje como eu agia há 40 anos atrás. A mulher não vai rolar, né? Não vai rolar. Então, o Sêneca, no último capítulo, ele fecha acerca da velhice, que é uma chamada de atenção para a gente. Que muitas vezes a gente resiste a esse processo de envelhecimento. E sofre, né? A gente acaba sofrendo. Eu sempre falo para minha esposa, né, que eu tenho meio que uma sorte, entre aspas, né? De fazer o quê? Né, eu tenho uma sorte de trabalhar sentado, né? Então eu falo para ela assim, rapaz, se eu preservar pelo menos a minha audição, eu vou conseguir trabalhar até, de repente, o último dia da minha vida. Né? Eu vou conseguir trabalhar até o último dia da minha vida. Então, se eu preservar a minha audição, eu vou ficar atendendo ali a galera velhinho. Posso ficar até cego, mas se eu estiver ouvindo, então tá beleza. Então tomara que eu não fique surdo. Agora, se eu ficar surdo, eu tô lascado. Já sou eu tentando resistir à minha própria velhice, né? E é isso, a gente tem muita dificuldade com isso. Em resistir e respeitar os nossos limites, né? E a Evelyn até disse aqui, né? Que resiste ao cansaço, né? Resiste ao cansaço. É isso. Pô, o nosso corpo ali tá, cara, para.
Descansa. Precisa descansar, precisa parar. E a gente fica forçando o limite. E o nosso corpo não é máquina. O nosso corpo não é ilimitado. Então é muito importante a gente reconhecer o nosso limite e descansar. Tem gente que tem aversão ao descanso, né? Tem gente que tem aversão ao descanso. Eu não posso descansar, não posso parar. Tem sempre um senso de urgência. Sente culpa ao descansar. Me sinto culpado quando eu estou descansando. Na pandemia, eu passei meio que por essa noia. Entrei numa noia de embora desenrolar, embora trabalhar, embora fazer não sei o que, não sei o que. E aí, cara, peraí, velho, tem que descansar. Sabe? Aí, às vezes, eu ficava sem fazer nadinha e eu achava estranho. Cara, não, tem alguma coisa de errado. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Tem que fazer algo. Ih, rapaz, que diabo é isso? Calma. Não é assim. Senso de urgência, uma ansiedade. Não, espera. Pode descansar. Né? Então, cansou, inclusive, descansa. Porque se a gente continua, é pior. A gente não tem o mesmo desempenho, a gente não tem o mesmo resultado, a gente só acha que está se movimentando. Mas, na verdade, a gente está estagnado. E muitas vezes a gente até está retrocedendo, né? Questão de estudo. Então, pô, tô cansado e eu tô insistindo aqui no estudo. Tô insistindo, insistindo. Tá cansado, não vai aprender nada. Não vai aprender nada. Isso pode gerar algo como um vício de ser? Sim, sem dúvida nenhuma. E aí a gente tem que tentar entender qual é a função desse comportamento. E todo comportamento que a gente tem uma função. Tem uma função. Eu estou cansado, mas eu continuo trabalhando. Eu estou cansado, mas eu continuo estudando. Isso tem uma função. Se eu descansar, se eu parar, se eu aceitar o meu limite, o que isso significa? E principalmente, se eu mantenho o meu comportamento, se eu mantenho um estudo, se eu mantenho um trabalho, mesmo estando cansado, mesmo meu corpo não aguentando, qual é a função disso? E aí a gente precisa compreender, cara, qual é a função desse negócio, por que desse comportamento? Porque senão a gente entra na noia e já era. A gente vai atrás, se a gente deixar seguir o fluxo, a gente tem um monte de comportamento disfuncional. Então a gente precisa prestar muita atenção, ter a consciência desses movimentos. Então, quando o nosso desejo de trabalho tem uma duração muito maior do que a nossa capacidade de trabalho, então a gente acaba adoecendo. Isso daqui é um sinal de maturidade. Cara, eu tenho um desejo de trabalhar, beleza. Ok, eu quero produzir, beleza, ok. Poxa, mas o quanto que eu tenho de capacidade para fazer isso? Qual é o meu ritmo para fazer isso? Então, quando eu consigo alinhar, pronto, eu tenho uma resposta de maturidade. Mas se eu sofro porque esse meu desejo é muito maior do que a capacidade que eu consigo entregar, então aí eu adoeço, eu acabo adoecendo. Então a gente tem que encontrar esse equilíbrio. Tentar, pelo menos, né? Tentar encontrar esse equilíbrio. Tentar encontrar esse equilíbrio. Em psicologia, a gente tem um teste, tem um teste expressivo de personalidade chamado palográfico. Né? Ele é até um teste meio clássico, então, às vezes, se você já fez ali um processo seletivo, talvez você já tenha feito ele. Né? É, tipo uns palitinhos, né? Que a gente vai fazendo lá e tal, uns palitinhos, vai fazendo um monte de palitinho. E aí, aqueles palitinhos, eles expressam ali a tua capacidade, o teu ritmo de trabalho, né? E como você organiza ali o teu ritmo de trabalho. E aí eu aplicava muito esse teste, né? Então eu já trabalhei com recursos humanos, né?
psicologia organizacional do trabalho. Eu apliquei muito. Né? Durante 2 anos e meio, eu estava ali quase todo dia aplicando esse teste. Bora, vai lá, e tá, corrige, parará. E uma coisa que eu aprendi foi justamente que, né, esse teste, ele consegue mensurar se a pessoa ela tem esse equilíbrio entre aquilo que ela deseja mostrar, né, o seu desejo de trabalho e a sua capacidade de trabalho. E a gente vai percebendo como as pessoas vão respondendo ao teste. Então, tem gente que prioriza a velocidade. E aí fazia um monte de tracinho. Porque a pessoa, não, cara, eu tenho que me mostrar ágil, porque se eu me mostrar ágil, eu vou ser contratado. E ela começa a fazer lá um monte de tracinho. Faz frente e verso da folha. Mas quando a gente olha a folha, tem uma desorganização total. Tudo desorganizado. Tem muita velocidade, mas pouca qualidade. Às vezes a gente faz isso. Né? Então, eu vou me forçar, que eu vou ter a sensação de que eu estou produzindo muita coisa, entregando muita coisa, e eu faço muito, e muito, e muito, e muito, e muito. E aí eu tenho muita produção, entre aspas, mas eu tenho pouca qualidade. Eu tenho muito ritmo, mas tenho pouca qualidade. E o contrário também acontecia. A pessoa que está preocupada demais com a qualidade e não avançava nada. Tinha gente que não fechava nem a metade da folha de A3, que é o tamanho da folha do teste, né? Não é A4, era um A3 lá. Então não fechava nem a metade. Preocupada, perfeccionista. Eu tenho que fazer, que a orientação do teste é, você tem que fazer, reproduzir esse padrão aqui, a maior quantidade com a melhor qualidade. E aí tinha gente que prestava atenção só na qualidade e repetia ali de maneira perfeccionista, né, o mesmo tamanho, a mesma distância de todos os palitinhos. E ela se fixava naquela qualidade ali, naquele perfeccionismo, se fixava naquele negócio, cadê meu foco? Se fixava naquele negócio e esquecia o seu ritmo de trabalho. E aí também é um sinal de maturidade, porque a pessoa perfeccionista, ela vai se ater a detalhes em detrimento do andamento de qualquer trabalho que ela faça, de qualquer coisa que ela esteja engajada. Ela fica presa. Então, se eu estudo e o professor passa uma atividade, eu vou fazer essa atividade, eu quero que essa atividade seja perfeita. Aí, ou eu procrastino, ou para eu entregar a atividade, eu vou demandar de muito esforço, porque eu vou querer entregar a atividade de maneira perfeita. E aí, se não vem o 10, se não vem a nota A, eu me frustro. Então, tudo isso a gente avaliava no teste. E um extremo ou outro é um desequilíbrio. Então, qual era o equilíbrio? O equilíbrio era quando a pessoa conseguia replicar os tracinhos da melhor maneira possível, na maior quantidade possível. Algumas pessoas conseguiam fazer isso. E quando a gente olhava, tinha lá uma boa quantidade de palitinhos feitos e olhava bem organizado o negócio. Aí, poxa, ó, essa pessoa aqui tem um perfil legal. A gente sabe que essa pessoa aqui vai ter um ritmo de trabalho, vai ter uma produção de trabalho bem legal. Então, já era um ponto positivo no seu processo seletivo. Então, o Sêneca, ele está chamando a atenção para o final da vida, né? Cara, no final da vida, será que vale a pena mesmo eu lutar contra a minha capacidade física? Será que esse meu desejo de produtividade, de ativismo, de atividade, de estar entregando coisa, mesmo com a limitação do meu corpo, será que isso vai estar alinhado no final da minha vida? Como é que esse negócio vai estar? Então, se estiver desalinhado, então isso vai ser causa de angústia. Não vou saber viver bem. E, pelo contrário, eu não vou aproveitar de novo o final da minha vida.
não vou conseguir aproveitar. Né? Vou ter ali uma angústia, ter uma dificuldade e não vou conseguir aproveitar. Né? Então, a gente precisa prestar atenção. E assim a gente encerra o sobre a brevidade da vida. Você pode reler novamente, certo? O sobre a brevidade da vida, né? E de maneira geral, o que o Sêneca nos ensina? Desde o capítulo 1 até o capítulo 20, o que o Sêneca nos ensina? Ele nos ensina sobre como a gente vive a nossa vida. Só isso. Só isso e tudo isso. Então, se você parar para prestar atenção em como você tem vivido a tua vida, se você começar a compreender o quão precioso é o tempo da tua vida, você começa, né, pelo menos isso te abre a possibilidade de ter muito mais qualidade de vida. Se tu perceber o tempo que tu gasta fazendo bobagem, o tempo que tu gasta preocupado com o futuro, o tempo que tu gasta ressentindo o passado, tu vai perceber que tu vai tu vai perdendo a qualidade de vida. Sendo que ele está dizendo, a vida é breve, nós temos um destino, nós temos um contexto histórico que estamos inseridos. Como é que eu respondo a esse destino? Seja histórico, cultural, seja pessoal, né? Eu pontuei isso daqui em alguns encontros. Então, eu tenho um destino de personalidade. Então, como é que eu respondo a isso? Como é que eu resisto a isso? E como é que eu estou vivendo no meu tempo presente? O que eu tenho desejado? Qual é a qualidade de consciência que eu estou empregando no meu tempo presente? Estou desperdiçando muito esse tempo? Eu estou agindo de maneira pródiga o meu tempo? Então, se você age de maneira pródiga, então comece a repensar, para poder você agir de uma maneira com muito mais qualidade. Atenção a qualquer coisa que te tira do presente. Tá? Seja preocupação pelo futuro, seja excesso de futuro, seja excesso de passado. Muita atenção com aquilo que te retira do presente, para você conseguir aproveitar o tempo presente. E o que o Sêneca chama a atenção de várias formas, de maneiras repetidas, é as ocupações. Então, como é que você tem ocupado o teu tempo? Quais são as ocupações? Quais são as atividades que você tem utilizado para ocupar o teu tempo? E, de novo, a gente passa o tempo ocupado. Seja de maneira externa, estudando, trabalhando, interagindo socialmente, seja de maneira interna. Eu não estou fazendo nada, eu estou só deitado, mas eu estou me ocupando mentalmente, eu estou ocupando a minha cabeça, eu estou ocupando o meu tempo com uma porrada de pensamento que muitas vezes é disfuncional. Então, o Seneca chama a atenção da gente para isso. Então, por isso que sobre a brevidade da vida é bacana. E faz a gente refletir sobre qual a qualidade que a gente está empregando no nosso tempo presente e qual a qualidade das nossas ocupações. Se essas ocupações nos retiram dessa qualidade presente ou não. E aí, com isso, a gente aproveita, a gente tem a possibilidade de aproveitar de maneira muito mais assertiva, de maneira muito mais adequada o nosso curto tempo aqui nesta vida. E lembrando que o Sêneca nos prepara para a eternidade. Né? Então, ele está preocupado. Viva uma vida bem vivida para que você possa aproveitar na eternidade. Certo? Beleza? Então, assim a gente encerra o sobre a brevidade da vida. Graças a Deus. Terminamos aqui o sobre a brevidade da vida. E aí, na próxima sexta-feira, nós vamos começar o médico e o monstro. Tá
bom? Eu deixei a minha edição, eu ia até trazer aqui para o consultório, mas eu deixei a minha edição em casa, do Médico e o Monstro, mas já chegou nesse final de semana. Eu vou ler aí eu vou ler um pouquinho, na verdade eu vou ler todo, né? Eu comprei esta edição bem aqui, deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Pronto. Eu comprei essa edição bem aqui na Amazon, O Médico e o Monstro. Tem, eu acho que 100 páginas, não é um livro muito grande, é só uma novelinha. E é R$19, ó, baratinho, baratinho, 96 páginas. E aí, semana que vem, a gente começa a falar sobre o Médico e o Monstro, tá bom? E o objetivo do Médico e o Monstro vai ser um objetivo muito lindo, mas eu vou falar isso só no próximo encontro, não vou falar, tá bom? Então, beleza, beijinhos. Tchau, tchau. Até semana que vem. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, eu vou colocar todos os encontros. Vou fazer a playlist aqui agora e vou jogar lá todos os encontros. Você vai poder assistir todos os encontros novamente sobre a brevidade da vida. 11 encontros para a gente finalizar sobre a brevidade da vida. E é isso daí. Beijinhos, vou interromper aqui a gravação. Até semana que vem. Até a próxima sexta-feira. Estaremos aqui de novo.